Como você se vê daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta clássica. Quase todo mundo já ouviu em algum processo seletivo, alguma entrevista, e quase sempre ela vem acompanhada do quê? Uma resposta meio automática. Um cargo, uma empresa, um salário, um título. Mas, fora da sala de entrevista, quantas vezes você realmente parou para pensar nisso? Porque hoje essa pergunta não fala só de carreira. Ela fala de segurança, previsibilidade e do tipo de vida que você está construindo, muitas vezes sem nem perceber. Mas antes de continuar, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, meu nome é Bel Vasques, eu trabalho com estratégia de carreira e posicionamento profissional, acompanhando pessoas assim como você, que já tem história, bagagem, experiência, mas que sentem que precisam se reorganizar para crescer de forma mais consciente no mundo corporativo. E nesse vídeo eu quero conversar com você de uma forma bem direta sobre uma pergunta que parece simples, mas que diz muito sobre carreira, futuro e decisões, que é a famosa como você se vê daqui a 5 anos e porque parar para pensar nisso é essencial para construir previsibilidade, segurança e um plano de carreira que faça sentido para a sua fase de vida. Em algum momento da trajetória profissional, crescer deixa de ser apenas uma ambição pessoal. A carreira passa a sustentar escolhas maiores, a sua rotina, estabilidade inclusive financeira, decisões familiares, qualidade de vida, sonhos que não são só seus. E é aí que deixar a carreira acontecer no improviso começa a pesar. Porque quando você não olha para frente, não é que você fique parado, você segue andando, trabalhando, entregando, resolvendo o problema, mas chega um ponto em que começa a surgir um incômodo, uma pergunta silenciosa. Será que esse caminho está me levando para onde eu quero chegar? E para a vida que eu quero ter? Pensar no futuro não é ansiedade, muito pelo contrário. É maturidade, cuidado com a própria história e com as pessoas que fazem parte dela. Então, quando alguém pergunta como você se vê daqui a 5 anos, a maioria das pessoas responde pensando no destino final. Mas no fundo, a gente sabe que essa pergunta nem sempre é sobre o destino em si. É muito mais sobre o processo e o caminho que a gente vai percorrer até chegar lá. Porque quando você não tem clareza de direção, qualquer oportunidade, qualquer convite serve. E aí, qualquer movimento dá a sensação de avanço. No curto prazo, isso até funciona, mas com o tempo vira instabilidade, desgaste e aquela sensação de estar sempre correndo, mas sem sair do lugar. Pensar em 5 anos não é tentar prever, nem controlar, nem engessar a vida. É reduzir surpresa e criar um mínimo de previsibilidade no mundo que já muda rápido demais. Quando você se permite fazer esse exercício, começar a olhar para a carreira de um outro jeito. Começa a se perguntar que tipo de profissional está se tornando, quais são aquelas competências que você precisa desenvolver, o que faz sentido aprofundar, o que talvez não faz mais sentido te acompanhar nessa fase que você está vivendo. Quando a família entra na equação, essa reflexão ganha ainda mais peso. A carreira deixa de ser só uma realização sua, individual, e passa a sustentar escolhas importantes, o conforto, a segurança, a previsibilidade, a tranquilidade para planejar o futuro. Nesse momento, improvisar deixa de ser leve, improvisar passa a ser arriscado. Plano de carreira não é uma lista rígida de cargo que você vai ocupar, nem uma promessa de crescimento linear. É uma leitura consciente de futuro. É onde entender onde você está, que faz sentido, aonde você quer chegar, qual é o caminho que precisa ser construído em termos de conhecimento, posicionamento, decisão. E tudo isso começa agora. Pensar em 5 anos não é viver no futuro, é olhar com o presente com mais intenção. No fundo, o que realmente importa não é a pergunta, mas é a resposta. Ela vai revelar muito mais do que a sua ambição. Ela vai mostrar se você tem um plano ou se você está vivendo de esperança, sabe? Quem constrói previsibilidade toma decisões com menos medo. Quem tem direção escolhe melhor. E quem planeja a carreira não precisa entrar em desespero quando o cenário muda. Se essa pergunta ficou aí ecoando aí dentro, isso já é um sinal importante. Talvez não te falta competência, talvez não te falta nem vontade,
Talvez só falta você parar, organizar, olhar para o futuro com mais consciência. Em algum momento, essa decisão deixa de ser só sobre carreira, passa a ser sobre a vida que você quer sustentar, sobre previsibilidade, segurança, tranquilidade, inclusive para a sua família. Isso sempre foi algo muito importante para mim. Pensar na minha carreira dessa forma, com essa intenção e planejamento, foi uma decisão que mudou muita coisa na minha trajetória. Não só profissionalmente, mas da forma como eu cuido da vida que eu quero construir e também na de quem eu amo. E por isso que hoje eu ajudo outras pessoas a fazerem esse mesmo movimento. Sair do improviso, ganhar clareza, tomar decisões mais conscientes sobre o futuro. Aqui nesse canal eu venho falando bastante sobre carreira, posicionamento, crescimento profissional. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, assiste os vídeos anteriores, tem muita coisa aqui que pode te ajudar a organizar esse momento e continua essa conversa comigo. Se você sentir que você precisa de um acompanhamento mais próximo para estruturar esse plano, alinhar suas expectativas e entender quais movimentos fazem sentido para a sua fase de vida, eu posso te ajudar nisso. As informações sobre a minha mentoria estão aqui na descrição. Na semana que vem tem mais vídeo por aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.